Hoje é dia 1 de Abril e é feriado aqui na Bélgica. Sabe tão bem ter uma semana só de 4 dias. Mas como o novo mês está a começar, decidi que era então uma boa altura para voltar a fazer uma daquelas monthly recaps e vai ser quanto a fevereiro e março. Portanto, o que aconteceu este mês? Logo no início de fevereiro, eu fui ao Festival de Luzes em Ghent com duas amigas e eu gosto muito da cidade, por isso foi giro, mas o festival desiludiu-me um bocado. Não era bem o tipo de festival de luzes que eu estava à espera. Acabámos a caminhar imenso, a ver poucas coisas, porque estava tudo muito espaçado. Por isso, o festival em si não foi o highlight, mas eu gostei imenso da visita a Ghent em si. Outro grande momento de fevereiro foi a visita surpresa do meu namorado para o Dia dos Namorados. Eu fiquei mesmo chocada, eu não estava à espera, ele tinha estado aqui há pouquinho tempo, por isso foi mesmo uma grande surpresa. E eu reparei como eu não costumo ter muitas surpresas na minha vida. E é uma coisa que acho que às vezes há aquelas discussões de se uma pessoa gosta de surpresas ou não. E eu acho que definitivamente tendo mais para gostar de surpresas, porque se for boa, porque não? E é mesmo engraçado o sentimento de estarmos a contar com uma coisa e de nada acontece algo ainda melhor, que vai melhorar o nosso dia ou a semana. Por isso, foi super fofo e assim depois deu para passarmos mais alguns dias juntos e celebrarmos o Dia dos Namorados. E também a propósito deste dia, na semana a seguir eu fiz uma espécie de Valentine's Dinner aqui em casa também com duas amigas. E foi super fofo estar a organizar um jantar assim mais intencional. E eu gostei da experiência, mas eu sinto que eu ainda tenho muito a melhorar nesse aspecto, que eu às vezes não tenho bem a noção do tempo que é preciso para uma coisa ou para outra, ou se calhar o resultado final não é necessariamente aquilo que eu esperava. Mas fiquei super feliz porque é uma daquelas coisas super simples, organizar um jantar, que eu gostava de fazer mais vezes. E por isso gostei de como eu tive a iniciativa, convidei as pessoas. E apesar de sermos pouquinhas, acho que foi um bom momento e é sempre giro fazer assim algo mais fora da rotina. E em fevereiro também tive um evento de trabalho que ficou um bocado assim marcado na minha memória, não por razões positivas, mas mais pelo facto de eu não ser boa a socializar. Isto sempre foi um problema na minha vida, eu sempre fui tímida, eu nunca fui muito faladora, sou mais pessoa de estar a ouvir do que de falar. Mas durante aquele evento eu fiquei mesmo, eu não tenho mesmo jeito nenhum para falar. E eu sinto que às vezes as conversas são sempre muito à base de repetições e estar sempre a dizer mais do mesmo. E para mim é um bocado difícil estar tanto tempo sobre o mesmo assunto em vez de ir logo direta, de certa forma, às coisas. Mas eu acho que claramente é algo que eu tenho de melhorar. E depois de março, houve as eleições, eu votei por correio, por isso espero bem que o meu voto tenha sido contabilizado. Acho que a parte chata de votar por esta alternativa é que eu não sei se o meu voto valeu ou não. Mas eu segui as regras todas direitinhas, quanto a meter o cartão de cidadão, como estavam os envelopes um dentro dos outros, e acho que segui tudo bem. Mas pronto, depois também acompanhei muitas eleições. E eu acho que eleições é sempre um período que me faz um bocado estar sempre mais atenta. E não sei se isto é estranho dizer, mas eu gosto daquela espécie de entusiasmo ou surpresa da noite de eleições. Eu gosto mesmo de ficar a acompanhar, a ver o que acontece ou não. Mesmo que normalmente tenda a ser mau, eu gosto um bocado de observar como estas coisas acontecem, como as pessoas são, e acho que definitivamente a altura a chegar para as eleições é dos períodos em que eu ando mais informada sobre a política e sobre as pessoas que andam ali à volta. E faz-me também sempre um bocadinho saudosa da minha licenciatura, porque foi em jornalismo e comunicação. E é numa altura em que eu também presto um bocado mais atenção ao que é feito em jornalismo, como é feito. E às vezes chega um bocadinho aquela coisa de gostava de fazer mais parte disto que o que faço, porque estou demasiado afastada disso. Mas pronto, é irrelevante, eu não me vou tornar agora jornalista de um dia para o outro. E o engraçado é que eu nunca quis propriamente ser jornalista, eu sempre estive mais interessada na parte de comunicação, do outro lado, para além do jornalismo puro e duro. Mas eleições levam-me sempre um bocadinho a pensar nisso. E a noite de eleições também foi a noite dos Oscars. E eu acho que foi assim a primeira vez na minha vida em que eu estava bem informada quanto a muitos dos filmes nomeados. Claro que não vi tudo, mas cinema tem sido uma grande coisa na minha vida nestes últimos meses. Por isso foi engraçado estar assim a acompanhar esta entrega de prémios de uma forma diferente. Infelizmente não acompanhei ao vivo, pode ser que um dia eu faça, mas infelizmente fusos horários existem, por isso não seria fácil. Outra coisa engraçada em março foi que também fui a um evento da Euronews sobre política também, mas agora virado para o lado da política europeia, porque as eleições são em junho. E foi engraçado porque acho que foi assim a minha primeira vez a assistir a algo assim ao vivo. Vi o Presidente do Conselho Europeu, vi membros do Parlamento a falarem, então foi um bocado interessante estar a observar isso assim mais de perto. Mas também nesse evento eu senti-me um bocado ali deslocada, porque estava toda a gente a falar, em grupos, com pessoas conhecidas, e eu fui lá sozinha. Então foi mesmo só naquele sentido de ver o que estava a ver. Claramente as pessoas estão sempre a falar networking. Eu sinto que é a palavra mais usada aqui em Bruxelas, às vezes é networking.
mas eu não participo muito nisso, infelizmente. Mas adorei mesmo o evento em si, gostei de ver uma coisa a acontecer ali no momento. E algo engraçado é que acho que também humaniza um bocadinho mais aquilo que às vezes estamos habituados a ver em televisão. E para terminar, março foi uma semana a Portugal, tive um casamento, foi o primeiro casamento da minha vida e eu adorei mesmo tudo. Eu não sei porque, eu tinha esta ideia que casamentos podem ser algo negativo, ou parece que vejo sempre pessoas a falarem do lado mal do casamento, de demorar muito, não sei o quê, não sei o quê. Eu amei isso tudo, eu acho que o tempo foi perfeito para tudo. Quem me dera agora ter mais casamentos, porque foi mesmo incrível. E como ia a Portugal para isso, e a Páscoa era passar na semana, acabei por tirar dias de férias e passar a semana em Portugal, o que foi fixe para relaxar completamente. Mas eu sinto que isso pode ser um problema, sempre que eu estou de volta a casa, eu acho que relaxo demasiado e saio completamente da rotina. Então agora voltar aqui a Bruxelas faz-me sentir quase como se fosse ano novo outra vez. Eu estou quase a recomeçar a minha vida e eu tenho este sentimento super estranho que é literalmente as minhas vidas estão em pausa. Como se eu tivesse uma vida em Bruxelas e uma vida em Portugal. E sempre que eu estou num lado, a vida no outro sítio não acontece. Era como se a cidade ficasse em pausa só porque eu não estou aqui. Acho que como agora já estou aqui há mais de um ano, já começa a ser aquela coisa de já fui e voltei algumas vezes. Então é sempre um bocadinho estranho. Mas por um lado, eu até gosto deste sentimento de quase ser ano novo outra vez para mim, porque me motiva um bocadinho para fazer algumas coisas e ser assim mais consciente no meu dia-a-dia. Acho que estes foram então os principais eventos da minha vida em fevereiro e março. Por isso, agora vou passar para o entretenimento. Começando pelos filmes. Se calhar vou-me esquecer de algum, porque como juntei 2 meses, sinto que agora isto está assim um bocado confuso. Mas eu fui ao cinema ver The Zone of Interest, May December, The Teacher's Lounge, All of Us Strangers e também vi Dune, a parte 1 e a parte 2. Acho mesmo super fixe quando o cinema faz estes eventos de, em vez de simplesmente estrearem o Dune, fazem uma ação especial também a mostrarem primeiro. Então literalmente passei um domingo no cinema só para ver os 2 filmes. Destes filmes eu gostei especialmente de All of Us Strangers e May December. The Zone of Interest também foi muito interessante, se bem que sinto que não é propriamente aquele filme que eu reveria ou assim. E depois eu também recentemente vi um filme documentário na HBO que era Piano Forte, que é sobre um concurso de piano em Varsóvia. E honestamente eu não gostei assim muito da forma como o documentário estava feito, mas ao mesmo tempo foi engraçado porque eu andei numa academia de música durante vários anos e como eu não queria seguir música, eu não estava propriamente ali de uma forma tão séria como se calhar algumas pessoas à minha volta e se calhar não era tão aplicada como deveria ter sido, mas ver este documentário levou-me então um bocadinho de volta a esse tempo, porque de certa forma foi algo que esteve mais ou menos presente na minha vida, mesmo que nem sempre era eu a passar pelas coisas, eu meio que via as coisas a uma escala menor. Por isso foi engraçado nesse aspecto, mas o documentário em si, não sei, não me apelou assim muito por mim. Depois, quanto a séries, eu literalmente terminei ontem de ver Friday Night Lights. E é engraçado, eu sinto que não gostei tanto da série como da primeira vez que vi, mas continuo a ter um carinho especial pela série. Mas algo engraçado é que sinto que já não vejo algumas personagens exatamente da mesma forma. Agora que estou mais velha, sinto que já vejo certas coisas de uma forma mais estranha de pensar que algumas coisas são estúpidas, que se calhar esta pessoa não é assim tão boa pessoa. Mas eu acho que continua a ser uma série muito incrível, porque apesar de ser uma série de adolescentes, pessoas que estão no secundário, eu sinto que é mesmo super real e eu acho que às vezes é difícil conseguir encontrar séries deste género que transmitam tanto esse lado da realidade e gosto muito da forma de gravação. E eu acho que o último episódio também foi assim perfeito, a forma como conseguiu fechar tudo. E há coisas que podem parecer um bocadinho clichê, mas não são propriamente. Eu acho que conseguiu dar um bom final a praticamente todas as coisas e acho que é um final que se pode considerar feliz para tudo. Por isso, foi bom estar a rever. É engraçado rever assim as coisas e conseguir ter uma perspectiva um bocadinho diferente do que se calhar da primeira vez que vimos. E depois estou quase a acabar a Teoria de Big Bang, que é sempre uma série engraçada de acompanhar. E eu acho que as personagens também melhoraram ao longo dos anos, algumas delas. Por isso, também é super fixe ver um bocado essa evolução. E é super estranho pensar a quantidade de anos que a série durou. E depois, finalmente, a Anatomia de Grey voltou. Eu acho que a Anatomia de Grey é aquela série que eu vou ver para sempre. Eu já tive um bocado aquela perspectiva de quero que acabe, mas na verdade não. Eu estou preparada para acompanhar a série eternamente. Porque não sei porque eu gosto sempre de ver aquilo e apesar de já não ser bem como era no início e nunca ter chegado perto desse nível, eu gosto sempre de acompanhar e de ver o que está a acontecer e é um formato de série que eu gosto.
E eu acho que agora, estas últimas 2 temporadas, eles conseguiram trazer um bocadinho do espírito inicial de volta. Apesar de não estar assim muito presente, sinto que melhorou um bocadinho em relação a algumas das outras temporadas. Por isso, estou feliz por ter voltado e por ter assim uma série semanal para ver. Eu adoro quando tenho séries semanais, no sentido em que eu fico mesmo a semana à espera para o episódio sair. Dá um certo propósito a certos dias da semana em que tenho séries para ver, porque há todo aquele build-up para isso. E depois também estou a ver Station 19, que sai no mesmo dia. Eu acho que foi o ano passado que eu acabei a ver Station 19, porque é do universo de Anatomia de Grey também. Então, eu nunca tinha visto, então decidi dar uma oportunidade. E eu não gosto tanto, e especialmente agora estas últimas temporadas também não estou a achar tanta piada como se calhar achei no início. Mas, não sei, acho que um bocado como Anatomia de Grey simplesmente acaba a acompanhar e também vai ser a última temporada da Station 19, por isso acho que faz sentido eu dar agora a conclusão. E para terminar a categoria de entretenimento, comecei a ler What is Existentialism, da Simone Beauvoir, que é uma daquelas coleções de livrinhos pequeninos da Penguin. Eu já conhecia o nome da escritora por causa de certas coisas relacionadas com o feminismo, às vezes é muito mencionado, mas esta é a primeira vez que estou a ler algo dela. Até agora estou a gostar do livro, mas está-me a fazer pensar muito nas minhas aulas de filosofia, porque obviamente a falar de existencialismo ela está a mencionar imensos filósofos. E eu estou a odiar este sentimento que é, eu reconheço os nomes, mas não me lembro bem do que é que eles falavam, e eu reconheço os nomes por causa da filosofia. E eu acho que filosofia é mesmo aquela disciplina que nós, se calhar, saberíamos apreciar melhor quando ficássemos mais velhos. E apesar de, na altura, apreciar, sinto que nunca fiquei assim envolvida a um ponto em que eu agora, se calhar, gostaria de ter ficado. Por isso, está-me a fazer um bocado pensar como seria bom eu também começar a ler mais livros deste tópico, porque eu gostava mesmo de saber mais. Depois, quanto aos objetivos que eu tinha dito em janeiro, eu não ando a fazer um bom trabalho em seguir os meus objetivos. Um deles era pintar os 30 postais da Pantone e eu tenho continuado a pintar, mas ainda não cheguei aos 30. Sinto que estou a demorar muito a pintar, porque durante a semana eu raramente tenho aquela vontade ou sequer me lembro de tentar pintar algo, porque parece que pintar dá sempre aquele trabalho de ir buscar as coisas, de ter a certeza que não vou sujar a mobília, de depois limpar tudo no fim. E às vezes esse trabalho retira-me um bocado daquele entusiasmo que eu tenho por querer pintar algo. Por isso eu gostava de arranjar uma forma de eu ser mais eficiente para fazer isto. Mas pronto, apesar de não ter atingido o objetivo, estou a fazer isso. Mas eu também queria voltar a fazer aqueles 30 dias de yoga no canal do YouTube. Mas eu também fiz alguns, mas não foi assim tão consistente como eu gostaria de ter sido. Surprise, surprise. Mas eu acho que em geral eu ainda não encontrei bem o meu balanço nestes últimos meses de conseguir de facto fazer as coisas que eu quero fazer, de acordar sempre àquela hora, de conseguir fazer aquilo, de estabelecer mesmo uma rotina. Eu gostava de ter uma rotina mais estabelecida do que que tinha e até agora tem sido um bocadinho difícil, especialmente porque eu também comecei a ter aulas de francês. Eu acho que nem mencionei isso no início. Então quer dizer que há 2 dias por semana em que eu saio de casa às 9 e chego às 9. E parece que não, mas isso tira mesmo imenso tempo para fazer várias coisas. E eu sinto-me um bocado mais cansada por causa disso. Por isso eu espero em breve conseguir estabelecer melhor o meu ritmo e se calhar também conciliar com trabalhar a partir de casa mais só para conseguir ganhar ali, nem que seja meia hora, 40 minutos que já não tenho. E continuando aqui a falar e se calhar refletir um bocadinho também no que não correu bem, mais uma vez, corrida, eu tive semanas boas, tive semanas más, mas eu cheguei ao final de março mesmo de esta semana eu não vou correr e eu dei-me a liberdade mental de não fazer isso, porque eu sinto que às vezes eu estou sempre a pensar nisso e isso bloqueia-me imenso de me sentir livre quando eu não em correr. E correr é uma coisa tão óbvia para mim que eu não gosto às vezes do peso que eu meto nisso, mas depois é horrível porque eu estou sempre neste patamar em que não evoluo, estou sempre no mesmo ponto porque não sou nada consistente com isto. Mas agora inscrevi-me para uma prova e espero que isso um bocadinho ajude e também, mas na verdade isto não passa de eu ter de ser mais consciente com o que eu estou a fazer e se eu penso nisso e se quero fazer isso eu tenho de agir mais em vez de pensar. Eu acho que pensar tanto é o que me bloqueia de fazer tantas coisas às vezes. Eu tenho simplesmente de agir porque senão nunca nada vai acontecer. E eu no outro dia estava a pensar, há quantos anos é que eu já comecei a correr? E é um bocado ridículo eu ainda sentir-me tão no início desta jornada, quando na verdade já comecei há 4, 5 anos a tentar criar este hábito na minha vida e agora anos mais tarde eu continuo sem ter esse hábito. E é pena porque já tive fases muito boas em que me trazia mesmo imensa felicidade e eu gostava que essas fases durassem mais e se tornassem mesmo parte da minha vida. Outra coisa que também não correu bem este mês, e não é algo que eu consiga dizer de forma exata, mas é que, especialmente no trabalho, eu senti algumas vezes que eu sou uma pessoa que estou muito aware de tudo o que está a acontecer. Eu muitas vezes vejo várias coisas e
relacionadas com o meu trabalho e assim. Aconteceu mais que uma vez este mês de alguma coisa ser pedida ou ser dita e eu fiquei um bocado a sentir mal porque eu já tinha aquilo um bocado planeado, eu já estava aware que aquilo estava a acontecer e estava preparada para quando o momento chegasse. E não é necessariamente uma coisa negativa de terem pedido isso, porque como é que alguém ia imaginar que eu se calhar já sabia isso? Mas eu fiquei a sentir, será que eu devia simplesmente estar sempre a falar e a explicar-me mais tudo o que faço? Porque neste caso eram coisas mesmo pequeninas, não são coisas ao ponto de eu ter de dizer a alguém que isto está a acontecer ou não. E isto fez-me um bocado a refletir como então é algo que eu se calhar tenho de melhorar em mim própria, de conseguir exteriorizar ou falar mais destas coisas. Mas ao mesmo tempo é aquele conflito de isto não era algo que valesse a pena eu estar a falar ou a explicar antes. E se me informaram é porque se calhar achavam que eu não sabia, o que é super válido e é super bom, na verdade, ser informada sobre essas coisas. Mas da forma como acontece com algo simples, às vezes depois também acontece com outras coisas que podem não ser tão simples. Então se calhar gostava de conseguir mostrar melhor o meu trabalho, porque eu tenho medo que às vezes algumas coisas estejam a passar um bocadinho despercebidas. E então queria mudar isso, porque não para me sentir valorizada necessariamente, mas para não sentir que sou invisível em certas coisas. Mas também pensar em trabalho, eu acho que este último mês eu adorei imenso estar a trabalhar e ir para o trabalho. Eu acho que acordei todos os dias com imensa vontade de trabalhar. Isso é algo que já não acontecia assim há algum tempo. Eu tenho perfeita noção que a única mudança foi uma pessoa nova a trabalhar comigo. E eu finalmente acho que senti como é que é ter alguém que se calhar pensa de uma forma parecida comigo, que se calhar usa os mesmos métodos de organização, que se calhar faz as coisas de forma parecida. Então parece que o trabalho começou a fluir muito, muito melhor. E que há certas coisas que eu se calhar agora vou conseguir meter em ação mais facilmente, também graças se calhar a ter mais esse tipo de apoio de simplesmente alguém estar alinhado mais profissionalmente com a forma como a qual eu também gosto de trabalhar. Por isso isto foi algo que acabou, na verdade, a ser super positivo em março, porque já há algum tempo que eu estava a sentir falta disto. E também porque nem tudo é negativo. Outra coisa fixe deste mês foi também que eu acho que visitei alguns sítios novos aqui em Bruxelas, tipo cafés, bares, sítios de exposições. E isso sabe-me mesmo bem, porque eu às vezes sinto muito que estou presa naquela rotina ou acabo de passar muito tempo em casa. E apesar de não haver nada como isso, também me sabe bem às vezes fazer coisas fora de casa com pessoas. Por isso foi bom eu ter voltado se calhar a sair um bocadinho mais e se calhar fazer mais coisas diferentes e de conhecer novos sítios. E portanto, para acabar, quais é que são os meus planos e objetivos para os próximos meses? Um deles prende-se então um bocado para aquilo que eu já estava a dizer, que é de agir mais, em vez de pensar. Se eu noto que estou a começar a pensar em algo, tenho de parar isso e simplesmente agir, porque senão eu vou estar sempre nesta fase de quero fazer isto e nunca fica feito. Também sinto urgentemente que preciso, se calhar, de melhorar as minhas social skills. Ainda não sei bem como é que eu posso fazer isto, mas acho que passa simplesmente até no trabalho, se calhar, de tentar ser mais presente nas small talks que existem no escritório e esse tipo de coisas, porque eu sinto que muitas vezes no escritório eu acabo só a falar com as pessoas que são próximas da minha idade e que não sou tão boa a falar assim com as pessoas e a fazer conversa quando são mais velhas. Não sei porquê, eu sinto que é um bocado um bloqueio que eu tenho, porque eu vejo muitas pessoas ainda como os adultos e eu quase como se eu fosse criança e não pudesse falar com eles. E eu também muitas vezes penso como se cá não tem coisas worthy para serem ditas, mas depois quando eu começo a refletir, as pessoas adoram falar sobre as coisas mais mundanas e banais. E eu sou boa ouvinte, mas era bom eu também ser um bocadinho mais participativa. Algo concreto é também que eu quero ir a uma exposição sobre impressionismo, que está a ver aqui em Bruxelas, é até junho, por isso parece que eu tenho muito tempo ainda, mas sempre que eu penso isto, depois eu acabo a não fazer as coisas, por isso eu tenho de ir, se calhar agora em abril ou maio. E também assim relacionado com entretenimento e mundo das artes, a Sarah Snook está a fazer uma peça agora em Londres, do retrato Dorian Gray, e eu acho que gostava imenso de ir a Londres ver isto. E ainda não sei bem se vou fazer ou não, porque é sempre uma viagem, e neste caso Londres é super perto de mim, é só 2 horas, mas infelizmente o comboio é um bocadinho caro, por isso ainda não sei se vou fazer ou não. Mas eu estava a pensar que era algo que eu se calhar gostava de fazer imenso, porque às vezes acontece eu ver coisas que estão a acontecer não assim tão longe de mim e eu pensar como era fixe ter visto e depois nunca vejo, fica sempre um bocadinho aquele arrependimento de eu nunca fazer assim muitas coisas fora da rotina ou de não ir assim a um sítio especial ver algo. Por isso eu acho que era uma forma super boa de eu voltar a Londres, porque foi uma cidade que eu gostei muito quando visitei e agora ia assim com o propósito de ir ver uma peça de teatro, o que acho que ia ser super giro, ainda para mais de uma atriz que eu gosto muito. E depois, para o final de maio, a prova em que eu me inscrevi para correr foram os 20 km de Bruxelas.
estou um bocadinho entusiasmada para essa prova, mas o meu principal objetivo, para além de conseguir chegar ao fim, é ficar orgulhosa do momento, porque eu acho que em quase todas as provas de corrida que eu já fiz na vida, eu sinto-me sempre triste no final, porque eu sinto sempre que sou ali das últimas, sou daquelas pessoas mais lentas. Parece que não há assim aquele orgulho ou enjoyment. Por isso, eu agora na próxima prova quero focar-me em conseguir acabar, mas também passar um bocado este bloqueio que eu tenho, que não me permite gostar das coisas que eu estou a fazer, só porque sinto que os outros são melhores. Eu tenho um bocado de tentar focar-me só em mim e aproveitar o momento nisto. E acho que estas são assim as principais coisas agora em que me quero focar. E espero seriamente daqui a 2 meses eu estar de volta para fazer um destes recaps, mas estar mais orgulhosa porque finalmente consegui concretizar alguma das coisas que queria.